Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter na área, mais um vídeo aqui completo para você, mais um vídeo, mais um tópico importante dentro da geometria analítica, que é a distância de ponta até reta. Então hoje você vai aprender como é que faz para determinar, como é que faz para calcular a distância de um ponto até uma reta dada. Tópico bastante importante, tem bastante exercício, é o penúltimo aqui dentro do estudo da reta, depois só vai ficar faltando a gente estudar o ângulo entre duas retas, que quase não tem exercício, quase não cai exercícios como esse, porém é sempre bom, né? Vai que. E aí depois a gente vai para a belíssima circunferência, onde tem muitos exercícios, onde tem os exercícios mais cobrados, os exercícios mais interessantes, principalmente quando mistura com reta. Então aí eles ficam chique 10. Beleza? Então vamos lá, vem comigo, se inscreva no canal. Se você está chegando agora, se você já assistiu um vídeo do Walter e ainda não se inscreveu, vem comigo, vamos lá. Depois você comenta, compartilha, curte, você faz aí o que quiser com o canal, mas vamos lá. Seguinte, pessoal, aqui da geometria plana a gente pode dizer que a distância de um ponto até uma reta é a distância do ponto ao pé da perpendicular à reta dada, ok? Traçada por esse ponto, traçada pelo ponto. Walter, não entendi. O que é esse distância, pé de perpendicular, tal? Enfim, a ideia é o seguinte, imagine que eu te dou uma reta, essa reta vai ser a reta dada. Então eu te dei uma reta aqui, vamos chamar essa reta de R. Aí eu te dou um ponto, então vamos chamar esse ponto aqui, por exemplo, vamos pegar ele aqui, um ponto de P. É claro que esse ponto não pode estar na reta R, porque se ele estivesse na reta R, a distância dele até a reta seria zero. Então é irrelevante, por isso que a gente toma aqui um ponto fora dela. O que acontece? O que a gente faz? Para a gente pegar, determinar a distância, né, desse ponto a essa reta, ele está falando o que para a gente? Ó, primeiro, você traça uma reta perpendicular passando por esse ponto aqui. Essa reta vai ser perpendicular, né, à reta dada. Olha lá onde ele fala perpendicular à reta dada, que aí ele te dá essa informação. Ok, na hora que você fizer, né, desenhar essa reta perpendicular à reta dada, digamos que essa reta seja uma reta S. Ela vai interceptar a reta dada aqui, num ponto, que eu vou chamar ela do quê? De quê? Esse ponto. O que a gente tem? A nossa definição, a distância do ponto P até essa reta R, a gente vai, né, definir ele como sendo, né, ou melhor dizendo, a distância do ponto P até o ponto Q. Então, essa distancinha aqui, ó, a distância de P até Q, a gente vai definir como sendo o quê? A distância do ponto até essa reta. Então, isso daqui, né, a gente pode definir como sendo a distância do ponto P até o ponto Q. Agora, é claro, né, o que a gente precisaria saber? Quais são as ferramentas que a gente tem que ter para calcular a distância entre esses dois pontos? Primeira coisa, esse ponto aqui, ele vai ser conhecido. Em geral, a gente chama ele de x0, y0, só para fixar. Então, ele é um cara conhecido. Essa reta, ela também é conhecida. Ou seja, ela tem a sua equação ax mais by mais c igual a zero. Então, eu estou contando para você as ferramentas, os objetos que você vai ter em mãos. Então, você vai ter aqui as coordenadas desse ponto e você vai ter a equação dessa reta. O roteiro, pessoal, é muito assim, vamos dizer assim, vamos pensar, é intuitivo. O que a gente já sabe? Qual que é a ideia que está por trás? Por exemplo, primeira coisa, a gente precisaria da equação dessa reta. Então, a gente precisaria da equação dessa reta. Só que aí, por exemplo, a gente vale lembrar que da última aula que a gente viu aqui no canal, o coeficiente angular da reta S vezes o coeficiente angular da reta R é igual a quanto? É igual a menos 1. Isto é, eu consigo encontrar o coeficiente angular de quem? Da reta S. Basta eu saber o coeficiente angular da reta R. Ok, se eu sei o coeficiente angular, por exemplo, da reta S, eu jogo no ioiô michachô. Y menos y0 é igual ao m da reta que eu estou trabalhando, que é o S, que multiplica x menos o quê? Menos o x0. Então, olha só o roteiro. Você tem uma reta R, ok? Você tem um ponto P. Eu quero desenhar uma reta perpendicular a essa reta R passando pelo ponto P. Toda vez que você precisa da equação de uma reta, você precisa de dois elementos. Um ponto por onde ela passa e o coeficiente angular. Uma coisa a gente já consegue determinar de modo rápido, que é o coeficiente angular, porque a gente tem uma relação de muita importância, que é essa daqui. A multiplicação dos coeficientes é igual a menos 1. Ok, jogo na equação fundamental da reta, que é o que a gente chama de ioiô michachô, enfim. Como é que a gente faz para determinar? Eu preciso de um ponto por onde essa reta passa, eu tenho, e eu preciso do coeficiente angular. Opa, consegui. Então, o que você vai fazer? Você sabe a equação dessa reta S, acabou. Você sabe a equação dessa reta R. Beleza.
faz a interseção dessas duas, você vai encontrar o ponto Q. Encontrou o ponto Q, faz a distância de ponto até ponto, matou o problema. Então, vamos dizer assim, essa receita de bolo sem fórmula nenhuma. Então, eu vou fazer esse exercício de duas maneiras. Eu vou trazer para vocês a maneira que eu acabei de falar para vocês, que seria a construção, que eu acho que é extremamente importante, porque se por algum motivo você não lembrou da fórmula da distância de ponta até reta, você tem um roteiro, você tem uma receita de bolo para conseguir uma maneira teoricamente intuitiva para você chegar no mesmo resultado. Dá mais trabalho? Claro, por isso que existem as fórmulas, por isso que existem os teoremas, os resultados, justamente para eles servirem como ferramenta e a gente ter um atalho, ganhar aí um certo tempo. As definições, elas são para isso, né? Eu trago a definição, a gente aplica ela, bonito. Só que aí a gente tem as consequências, que são os resultados, as proposições, os teoremas, que vêm para facilitar a nossa vida. Se você esquece um teorema, você tem que lembrar da definição. Se você não lembrar da definição, é por isso que a gente consegue, né? Ou melhor dizendo, é por isso que a gente acaba deixando um exercício muitas vezes em branco. É porque falta alguma coisa em relação à teoria, alguma coisa em relação à definição. Beleza? Então, ó, bora lá, vem comigo que você vai entender como é que a gente faz para calcular a distância de ponta reta agora. Bom, aqui então eu quis trazer aqui um problema para a gente utilizar a intuição, ou seja, utilizar a estratégia, como é que a gente faz para resolver um problema como esse. Então você tem aqui, pessoal, uma reta, tá certo? Então vamos deixar essa reta bonitinha aqui. Vamos chamar essa reta de R, igual o exercício me deu. Tenho a equação dela, x mais 2y menos 2 igual a 0, ok? Tenho aqui um ponto P fora dessa reta, então esse ponto P, ele deu as coordenadas para a gente, que é 2 e 3. Ok, e eu quero então calcular a distância desse ponto até a reta. Esse daqui é o meu objetivo, calcular essa distância. Então vamos utilizar a nossa receita, o nosso passo a passo. O que eu falei para vocês? Primeira coisa, você pega essa reta e acha o seu coeficiente angular. Então vamos lá, para achar o coeficiente angular de uma reta que está no seu formato geral, o melhor caminho é isolar a variável y. Então a gente vai ter 2y igual a menos x mais 2, ou seja, y é igual a menos 1 sobre 2 que multiplica o x, aí 2 dividido por 2 vai dar mais 1. Ok, então aqui eu acabei de encontrar a equação na sua forma reduzida. Quando eu tenho a equação na forma reduzida, pessoal, o número que multiplica o x é o meu coeficiente angular. Como eu estou trabalhando com a reta r, então eu vou denotar por mr. Nesse caso aqui, ele vale menos meio. Ok. Então, o que significa o seguinte, que se eu considerar a reta, né, perpendicular passando por esse ponto, vamos chamar essa reta aqui de S, eu já sei que ms vezes mr é igual a quanto? É igual a menos 1. Aula passada que a gente assistiu aqui. Vem comigo. O ms é que eu quero descobrir. ms vezes o mr vale menos meio. Então, menos meio. Isso daqui é igual a quanto? A menos 1. Multiplicando em cruz e trocando o sinal, né? Porque menos com menos vai ficar mais. Então, o coeficiente angular da reta S é igual a quanto? É igual a 2. Beleza. Agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? Calcular a equação, né? Determinar a equação dessa reta. Ioiô, me xoxô. Y menos y0 é igual ao m, que multiplica o quê? X menos o x0. Nesse caso, o m refere-se à reta S. Então, aqui seria o ms. Então, vai ficar y menos. Esse y0 e x0 é sempre esse ponto fora da reta. Então, ele tem aqui o y como sendo 3, igual, coeficiente angular, acabamos de encontrar que vale 2, que multiplica x menos o x do ponto P, que é 2. Então, aqui vai ficar menos o 2, fechou o rolê. Multiplicando em cruz aqui, multiplicando em cruz é boa, né? Fazendo a distributiva, então a gente vai ficar y menos 3 é igual a 2x menos 4. Então, a gente vai ter y é igual a 2x menos 3, né? Menos 4 mais 3 que está chegando. Isso aqui vai ficar igual a quanto? Igual a menos 1. Então, pessoal, o que eu fiz? Tinha a equação da reta R, tinha o ponto P, achei aqui a perpendicular. Quando eu encontrar a reta perpendicular, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter, por exemplo, um sistema de equações formado da seguinte maneira. Y igual a menos x sobre 2 mais 1 e y igual a 2x menos 1. Eu tenho esse sistema prontinho. O que acontece? A solução desse sistema é justamente esse ponto aqui,
que a gente denotou de quê? É claro que depois, com a fórmula, tudo vai ficar mais fácil, tudo vai ficar mais bonito. Porém, aqui é o canal do Mateca, você sabe que a ideia é sempre trazer para você o maior significado daquilo que você está fazendo, pois acredito que assim você irá aprender com muito mais satisfação, ou seja, de uma maneira muito melhor. Então, o que eu vou fazer aqui? Como eu tenho y isolado nas duas equações, eu vou igualar. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, 2x menos 1 é igual a menos x sobre 2, mais quanto? Mais 1. Letra de um lado, número do outro. Então, aqui a gente vai ter 2x mais x sobre 2. 2x mais x sobre 2 igual a quanto? Igual a 2. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 mais 1 vai dar 5. Então, a gente vai ter aqui, ó, 5x sobre 2 igual a 2. Então, a gente vai ter aqui x é igual a 4/5. Beleza. X é igual a 4/5. Quer encontrar o y? Escolhe qualquer uma das equações. Vou pegar essa daqui para não trabalhar com fração. Então, a gente vai ter y igual a 2 vezes 4/5 menos 1. 2 vezes 4/5 vai dar 8/5. 8/5 menos 1. Isso aqui é igual a quanto? A 3/5. Fechou o rolê. Então, significa, pessoal, que as coordenadas daquele ponto Q, a gente tem que é o quê? 4/5 e quanto? 3/5. Beleza, ok. Então, agora, vamos dizer assim que a gente praticamente já fez 89% do exercício, né? Gostou do 89%, né? Não era nem 90%, 89%. O que a gente precisa agora? Calcular a distância do ponto P até o ponto Q. Então, aquela distância que eu estava procurando é a distância do ponto P. Então, é a distância, deixa eu corrigir aqui, é a distância do ponto P até o ponto Q. É claro que aqui dá muito mais trabalho, vocês vão perceber, né? Porém, imagine se eu for fazer a demonstração, trabalhar com isso, com tudo quanto é incógnita. Cara, isso aqui é verdade. É uns 25 minutos só fazendo conta para chegar na fórmula e não vale a pena. Então, entenda como é que ela chega. Vamos lá, pessoal. O que acontece? Distância entre dois pontos é a raiz quadrada de quem? Do ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Então, aqui vai ficar o que para a gente? A raiz quadrada. Então, a raiz quadrada. ΔX é a diferença entre o x. Então, 2 menos 4/5. Então, 2 menos 4/5 ao quadrado. Mais ΔY ao quadrado é a diferença entre o y. 3 menos 3/5. Então, 3 menos 3/5 também ao quadrado. Então, isso aqui, a minha distância, que é o que eu estou procurando desde o princípio, ela vai ser o quê? 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 4. Então, 5 vezes 2 aqui é 10, 10 menos 4 dá 6. Então, a gente vai ter 6/5. 6/5 ao quadrado é 36 sobre 25. Mais 5 vezes 3 vai dar 15. 15 menos 3 é igual a 12. Então, 6 vezes 3 vai dar 15. 15 menos 3 é igual a 12. 12 ao quadrado é 144. Então, aqui a gente vai ter 144 sobre quanto? Sobre 25. Então, fechou o rolê. Aqui implica que essa distância vai ser o quê? 136 mais 144 mais 36, aqui vai dar 180. Então, isso daqui é 180 dividido por quanto? Dividido por 25. Aí é a raiz quadrada de 180 dividido por quem? Pela raiz quadrada do 25, que é 5. 180, vamos ver, como que a gente pode olhar de modo mais rápido 180? Eu posso olhar ele como sendo 9 vezes 20. Aí o 20 eu posso olhar como sendo 4 vezes 5, ok? Aí o que acontece? Como eu quero a raiz quadrada de 180, eu quero a raiz quadrada do 9 vezes 4 vezes 5. 9 vezes 4 dá aí, essa continha aqui de dentro, dá 180. Então a raiz quadrada vai ficar o quê? 3, que é a raiz quadrada do 9, 2, que é a raiz quadrada do 4, e aqui fica o 5 dentro da raiz. Então isso aqui vai dar 6 raiz de 5. Então isso aqui é 6 raiz de 5, dividido por quanto? Dividido por 5, fechou o rolê, essa é a distância. Então aqui, ó, foi o quê? Bastante tempo, né, para a gente chegar na distância de um ponto até reta utilizando a definição, utilizando aí, vamos dizer assim, receita de bolo, que é o passo a passo. Como que você pode deixar isso mais rápido? Claro, sem você usar a fórmula. Tendo habilidade nas contas, né, de fazer nas contas de modo mais rápido, aqui como eu fiz no passo a passo, então acaba levando um pouquinho mais de tempo. Agora vamos lá para a parte do formulário, como é que a gente utiliza a fórmula de aplicação de distância de ponto até reta. Vem comigo. Bom, nesse caso, o que eu fiz? Né? Eu tenho aqui uma reta R,
um ponto P. O roteiro de demonstração é essa que eu fiz, acabei de fazer com vocês o passo a passo. Porém, claro que eu não vou fazer aqui porque vai dar muita conta, mas é muita mesmo e não vale nem um pouco a pena. Então, o que a gente tem, né? A distância de ponta até reta vai ser o módulo de quem? Do coeficiente A. É esse mesmo cara aqui que você está vendo na equação geral A, B e C da equação geral você vai utilizar. Então, aqui no numerador é exatamente a equação geral, onde nessa equação geral está, né, eu estou substituindo aqui os pontos x0 e y0. Então, ó, ax0 mais by0 mais c. Então, esse cara aqui, a, b e c, são os coeficientes dessa equação. Aí, beleza, tudo isso aqui em módulo, justamente para a gente trabalhar com a parte positiva, dividido pela raiz quadrada de quem? Do a quadrado mais o b ao quadrado. Vamos lá, vamos só para vocês perceberem. O ponto P que a gente acabou de fazer no exercício era o ponto 2, 3, e a reta R que a gente tinha acabado de encontrar era x mais 2y menos 2 igual a 0. Se não me falha a memória, era isso daqui. Então, o que a gente precisa pensar? Aqui no caso, o A vale 1, o B vale 2 e o C vale menos 2. E aí, no caso aqui, o meu x0 é igual a 2 e o meu y0 é igual a 3. Então, eu vou calcular a distância do ponto P até essa reta. O que ele está falando para a gente? Ó, ele é o módulo de quem? Do A vezes o meu x0, então 1 vezes 2, mais o B, que é 2, vezes o meu y0, que é 3, menos a letra C, ou seja, menos quem? O 2, tá certo? Seria mais, né? Mas como C é negativo, então vai ficar menos 2, dividido pela raiz quadrada de quem? Do A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então vai ficar o que para mim aqui? Ó? 1 vezes 2 vai dar 2, 2 vezes 3 dá 6, então aqui esse 2 vai cancelar, então vai ficar, no fim das contas, módulo de 6, então módulo de 6 dividido por quem? Pela raiz quadrada de 5. Então, módulo de 6 dividido pela raiz quadrada de 5. O módulo de 6 é ele mesmo, então vai ficar 6 dividido por raiz de 5. Racionaliza, ou seja, multiplica em cima e embaixo por raiz de 5. 6 raiz de 5 dividido por 5. Levei o quê? 1 minuto para resolver. Então, para vocês perceberem o quanto é importante você decorar uma fórmula, muitas vezes, justamente para você ganhar um tremendo de um tempo na resolução de um exercício. Então, essa fórmula, aqui no numerador, você tem que pensar, a reta R aplicada, né, o ponto P aplicado na reta R. Então, aqui no numerador é o ponto P aplicado na reta R, e aqui no denominador é a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, onde A e B são os termos que multiplicam a variável x e y, respectivamente. Beleza? Então, essa aqui é a nossa fórmula, a nossa formuleta para a gente utilizar a calcular a distância de ponta até reta. Vamos lá, vamos fazer aqui uns exemplos de aplicação para vocês perceberem como é que isso é cobrado dentro do vestibular. Vem comigo. Esse é aquele momento, né, que o professor fez toda aquela aula de 40 minutos na sala, né, no ensino médio, por exemplo. Foi lá, bonito, né, fez aquela conta, né, ele foi ficando empolgado, foi ficando, a galera só, né, só fugindo, assim. Aí, de repente, você faz, pô, cheguei lá, 6 raiz de 5 sobre 5, bonito, né? Beleza. Aí você fala assim, ó, pessoal, mas a gente tem uma ferramenta, né, que pode chegar no mesmo resultado. Aí você faz a conta em 1 minuto e chega na resposta, o cara falando, pô, senhor, não podia ter passado só a fórmula, né? Seria muito mais fácil. Eu concordo contigo que seria muito mais fácil, mas a ideia dentro de uma escola, acredito eu, que é você entender o porquê, entender aí, né? Está no processo de aprendizado. Vestibular, meu caro Watson, mete o pau aí, pimba na gorduchinha, como diria um professor meu, e aí você vai lá e determina a equação, né? A distância do ponto até reta a partir da fórmula. Claro, desde que você lembre dela. Aqui, ó, por exemplo, os vértices de um triângulo ABC são A, B, tal, tal. Determine a medida da altura relativa ao lado AB. Como é que você faz para determinar essa altura? Qual que é o roteiro que a gente tem? Primeira coisa, pessoal, a gente pode pensar o seguinte, né? Vamos desenhar aqui o meu triângulo. Então, nós temos aqui um triângulo. Não precisa ser tão quase isósceles, né, do jeito que eu fiz aqui, mas eu vou colocar, por exemplo, o A e o B aqui embaixo. É sempre interessante você fazer isso. E aqui eu vou colocar o ponto C. Não é para se fazer esse tipo de desenho no plano cartesiano, tá? Você vai se exibir à toa, porque ninguém vai ficar olhando o seu desenho, a não ser que o exercício fala. Faça uma ilustração. Caso contrário, meu amigo, é só um esboço para você ter noção do que você precisa fazer. Isso sim é importante. Então,
Então aqui, ó, desenhei o meu triângulo. O que ele quer? Ele quer a altura relativa, né, ao lado AB. Então, se você pegar o lado AB, a altura ela tem que sair lá do C e desce formando um ângulo de 90 graus. O cara está te perguntando essa medida. Então, qual que é o roteiro, né? O que você tem que pensar? A ideia nesse tipo de problema é você sempre imaginar que por AB passa-se uma reta. Deixa eu organizar aqui a minha tela que ela escapou. Então você acha que essa reta, a equação dessa reta, bem tranquila de você achar, porque você tem 2 pontos, melhor coisa que você faça. Ok, acha a equação dessa reta, depois você vai calcular a altura fazendo a distância do ponto C até essa reta. Esta é a receita de bolo que você sempre irá fazer para determinar a altura num tipo de problema como esse. Acha a reta, né, em relação àquela base que ele está falando, ó, relativa ao lado AB. Então você vai achar a equação da reta que passa por esses pontos A e B, ou seja, chama ela de R. Depois, você vai fazer a distância de quem? De C até essa reta R. Para a gente encontrar a equação de uma reta, é sempre ioiô michachô. Y menos y0 é igual ao m que multiplica o que? X menos o x0. O MR, quando você tem 2 pontos, você calcula ele fazendo ΔY sobre ΔX. Então, nesse caso, o que é o ΔY? Vamos aqui, ó, 2 menos menos 4. Então, 2 menos menos 4. Dividido pelo ΔX, 1 menos menos 2. Então, 1 menos menos 2. Então, vai ficar menos com menos vai dar mais, então 2 mais 4 é igual a 6. Menos com menos vai dar mais, 1 mais 2 é igual a 3. Então, 6 dividido por 3 é igual a quanto? É igual a 2. Olha que bonito, achei já o coeficiente angular dessa reta. O ponto x0 e y0 é qualquer um dos dois que você queira utilizar. Tente sempre utilizar aqueles caras que não são negativos, aqueles que não têm na forma de fração. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar muito bem o ponto B, que é o ponto 1, 2. Então, você vai ter lá y menos o y0, ou seja, menos 2, é igual ao m, que você já encontrou, que é o 2, que multiplica x menos 1. Então, agora, é sempre importante que nesse tipo de problema você sempre tem que escrever a sua reta na sua forma geral, para que você saiba quem que é o A, B e o C na hora de aplicar na sua fórmula. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte, y menos 2 é igual a 2x menos 2, então igual a 2x menos 2. Então, nesse caso, a gente vai ter que y é igual a quanto? É igual a 2x, joga para lá, então você vai ter que y menos 2x igual a quanto? Igual a 0. Aqui a gente tem que tomar sempre um certo cuidado, porque o que acontece? Observe que eu deixei o x aqui na frente. Então, se você escrever, né, deixar da maneira que a gente está acostumado, é menos 2 vezes x mais o y igual a quanto? Igual a 0. Nessa equação aqui, pessoal, a gente consegue tirar que o A é igual a menos 2, o B é igual a 1 e o C, no caso, não apareceu. O C é igual a quanto? O C é igual a 0. Então, vem comigo aqui. O que vai acontecer? Então, agora acabou, né? Eu vou calcular a altura como sendo a distância do ponto C até essa reta R. Módulo de quem? De AX0 mais BY0 mais C, dividido pela raiz quadrada de quem? De A ao quadrado mais quanto? Mais B ao quadrado. Então, nesse caso, o A a gente já sabe que vale menos 2, então a gente vai ter menos 2 vezes 2, mais quanto? O B a gente sabe que é 1, então 1 vezes quanto? Vezes 5, que é o ponto lá que a gente tem, e mais o C que é 0, então mais 0, e tudo isso daqui dividido pela raiz quadrada de A quadrado mais B ao quadrado. Como é A quadrado mais B ao quadrado, você nem precisa se preocupar tanto com o sinal, né? Então a gente vai ter o seguinte, vai ficar menos 2 ao quadrado, que é 4, 1 ao quadrado vai dar 1, então vai ficar o que para a gente aqui? Olha só, menos 2 vezes 2 vai ficar menos 4, menos 4 mais 5 vai ficar 1, então a gente vai ter 1 dividido por raiz de 5, isso aqui é igual a quanto? A raiz de 5 sobre 5, que é a altura deste triângulo. Walter, tem uma outra maneira, se caso eu esqueço, né, como é que a gente pode fazer para determinar essa altura? Tem, daí é muito mais trabalho, mas tem. Por exemplo, você pode achar a equação, achar a área desse triângulo, utilizando o determinante. Você pode aqui achar a área desse triângulo. Depois você acha, por exemplo, a distância de A até B, que seria a base. Aí você faz base, vai ser um número conhecido.
A altura é o que você quer descobrir, base vezes a altura dividido por 2 vai ser igual à área que você já encontrou. E aí você acha a altura, essa é uma segunda maneira, uma segunda opção para você encontrar a altura também. Beleza? Vamos lá para mais um exercício, o nosso último para a gente encerrar aqui a nossa aula. Uma questão aqui da SpaceX, uma questão bem elaborada, uma questão bonita, ele fala, né? Considere a reta T mediatriz do segmento cujos extremos são os pontos em que a reta tal intercepta o eixos coordenados. Então, a distância do ponto M, que é 1, até essa reta T, é igual a quanto? Como é que a gente faz para determinar? Aqui, é claro, né, vale, né, uma ilustração só para você entender, principalmente quando você está estudando, né? Obviamente não na hora da prova, mas enquanto você se prepara para um vestibular, é sempre interessante você fazer uma ilustração do seu problema. Justamente para que, na hora de um vestibular, na hora de uma prova, você já tenha em mente um pouquinho do problema, entendeu? Você sempre vai ter, porque as coisas acabam não fugindo tanto. Então aí você acaba tendo uma certa memória de como que é a situação, de como que é a ilustração, e isso sempre vai te ajudar na hora de uma prova. Então, por isso que eu sempre aqui eu busco trazer as ilustrações, justamente para ficar mais fácil a sua compreensão. Então vamos imaginar aqui, pessoal, que eu tenho aqui, por exemplo, né, essa reta que ele falou para a gente é 2x menos 3y mais 12 igual a 0. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2x mais 12 igual a 3y. Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, que y ele é igual a 2/3 de x mais 12 dividido por 3, ou seja, mais 4. Então, o que vai acontecer? Essa reta é uma reta crescente, tá? Então, ela é uma reta crescente. Então, ela vai ter aqui, vamos imaginar aqui o eixo y e o eixo x. Já que ela é uma reta crescente, eu já sei que ela passa no eixo y, lembra que se você substituir o x por 0, né? Imagine que isso daqui é uma função, né? F de x é igual a 2/3 de x mais 4. E aí, se você calcula, por exemplo, o f de 0, isso aqui vai dar só o ponto 4, que é justamente o ponto onde ela cruza o eixo y. Ela vai cruzar aqui no ponto 4. E aí, no caso, se você quer saber o valor de x, basta você pegar o y igual a 0. Então, se você pegar aqui y igual a 0, você vai ter o quê? 2x igual a menos 4, né? 2/3 de x igual a menos 4. Então, 3 vezes 4 vai dar 12. 12 dividido por 2 vai dar menos 6. X é igual a quanto? É igual a menos 6. Então, aqui é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então, você, por exemplo, já sabe mais ou menos até como que essa reta passa. Não vou desenhar ela inteira aqui não, porque o que eu utilizo para desenhar acaba deixando bastante feio, se eu for tentar fazer aqui na raça. Então, vou deixar aqui assim, ó. Essa aqui é mais ou menos a reta que o exercício me deu. E aí ele falou o seguinte, ó, pega essa reta, considera a mediatriz. O que é a mediatriz, Walter? Você pega a reta, considera o ponto médio, aqui eu não vou fazer em escala, e aí você vai meio que, mais ou menos aqui, você vai pegar, por exemplo, a reta que passa no ponto médio, formando o ângulo de 90 graus. Essa é a mediatriz que ele pediu para você chamar de T. Depois que você encontrou a mediatriz, observe que ele te deu o ponto 1, que seria esse cara aqui, ó. Aí ele está querendo que você determine a distância desse ponto até essa reta. Então, ele quer que você faça esse cara. Então, eu já tenho um ponto. O que eu preciso? Eu preciso encontrar essa reta mediatriz. É isso que a gente vai precisar fazer. Para encontrar a reta mediatriz, o que a gente vai fazer? Qual que é o roteiro? Primeira coisa, eu sei que as coordenadas desse ponto aqui é o 0 e 4. E eu sei que as coordenadas desse ponto aqui é o menos 6 e 0. Como ela é mediatriz, ela passa pelo ponto médio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar as coordenadas desse ponto médio. Como é as coordenadas? Basta você fazer a soma e dividir por 2 de cada uma das coordenadas. Então, por exemplo, aqui, ó, menos 6 mais 0 vai dar menos 6. Menos 6 dividido por 2 fica menos 3. Ok. 0 mais 4 vai dar 4, dividido por 2 vai dar 2. Então, prontinho, já achei o ponto médio. Se eu achei o ponto médio e eu quero uma reta mediatriz, eu quero a reta perpendicular. Então, significa que essa reta aqui que ele pediu para a gente chamar de S, o coeficiente angular da reta S vezes o coeficiente angular da reta T, isso aqui a gente sabe que é igual a menos 1. Mesmo esquemão que a gente já fez. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O MS é o que eu preciso ter. Tenho, bem tranquilão, está aqui isolado, vale 2/3. Então, a gente vai ter 2/3 vezes o M de T. Isso aqui é igual a menos 1. Então, a gente vai ter que o coeficiente angular da reta T, ele vai ser igual a menos 3 sobre 2. Beleza? Então, isso aqui é o coeficiente angular dessa reta. Preciso só do coeficiente angular? Não. Lembra, você precisa do coeficiente angular e, consequentemente, você precisa da equação da reta. Então, ioiô me xoxô. Então, a gente vai ter y menos y0
é igual ao m da reta que eu estou querendo, que multiplica quem? X menos o x0. Bom, nesse caso, o ponto x0, y0 é justamente o ponto por onde a reta está passando. Então, é o ponto menos 3 e 2. Então, a gente vai ficar y menos 2 é igual ao coeficiente angular, acabamos de encontrar, menos 3 sobre 2, que multiplica quem? X. Ó, menos com menos vai ficar mais, então vai ficar x mais 3. Fechou o rolê. O que acontece? Aqui, ó, evite fazer a distributiva. Primeira coisa, você pega esse 2, passa ele multiplicando. Então, a gente vai ter ó, 2y, então 2y, menos 2 vezes 2 vai ficar menos 4. Ok, agora você faz a distributiva só do menos 3. Menos 3 vezes x vai ficar menos 3x, e menos 3 vezes menos 3 vezes 3 vai ficar menos 9. Então, aqui vai ficar menos 9. Jogando a galera toda para o primeiro membro, então a gente vai ter 3x mais 2y, menos 4 mais 9 que está chegando, vai ficar aqui mais 5 igual a 0. Agora a gente acabou o exercício, por quê? Eu preciso calcular a distância de ponta até reta. Então, a distância que ele está me perguntando vai ser o quê? A distância do ponto C até essa reta T. Bom, e aí, então isso aqui é a fórmula. Lembrando que é o módulo, né? Então vai ser o quê? O módulo do A vezes o x0. No caso aqui o A vale 3, então é 3 vezes o ponto 1. Aí aqui mais o y, né? Então 2 vezes o ponto 1. E aí mais o item C. Isso tudo dividido pela raiz quadrada de quem? Do a quadrado mais b quadrado. O a é 3 e o b vale 2. Então 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Agora é continha. Então, ó, 3 mais 2 vai dar 5. Aí 5 mais 5 vai dar 10. Então, a gente vai ter 10 dividido por 9 mais 4 é 13. Então, 10 dividido por raiz de 13. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 13. Então, a gente vai ter 10 raiz de 13 sobre 13. Fechou o rolê. Chique 10. Alternativa correta é a alternativa B. Então é isso, pessoal. Beleza? Chique 10 aqui. Mais um aulão para você dominar, para você destruir. Então não se esqueça, curtiu, se inscreva no canal, não deixe de comentar. E, é claro, compartilhar. A gente sempre se encontra aí no próximo vídeo. Tchau!